Estamos iniciando mais um podcast. Meu nome é Aline Gomes, eu sou advogada e sou a coordenadora aqui do podcast da OAB Prudente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a entrega da tão sonhada carteira do advogado, da advogada. E para falar sobre esse tema, nós convidamos o advogado, Dr. Wellington Lourenço Júnior, para estar aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, doutor. Agradeço pelo convite. Para mim é uma honra, estar aqui com a oportunidade de poder falar sobre como que foi a jornada, como que funciona, para a gente chegar até aqui, como que tudo que eu passei, para mim é uma honra poder esclarecer para todos aqueles que têm dúvida quanto a isso. O prazer é todo nosso de receber você aqui, de você ter aceitado o nosso convite, que às vezes, a pessoa por estar ali iniciando fica com tanta vergonha, aí não consegue vir, aí fala, não, eu não quero, mas você, apesar de, se tiver, enfrentou a vergonha, o medo e veio, isso já é uma grande vitória. Então, começa falando pra gente como foi a sua trajetória até receber a tão sonhada carteira do advogado. Certo. Bom, doutora, foi bem complicado. Confesso que foi bem complicado. Mas tudo começou, na verdade, com um sonho que eu tinha desde que eu era criança. Qual era esse sonho? Eu sempre assisti muito filme de ação e eu lembro, certa vez, eu falei pro meu pai que eu queria ser policial. Meu pai, um pouco entendido, naquela época, falou, então estuda para ser um cargo um pouco melhor, estuda para ser delegado. Então eu coloquei isso na minha cabeça. Então sempre quis cursar direito com o objetivo de chegar até o cargo de delegado de polícia, certo? Então depois que eu me formei, depois que eu comecei a ter contato com a área, eu me permiti viver isso aqui, entendeu? O que acontece? Quando saiu a carteira da OAB, quando a minha inscrição foi ativa, eu estava inclusive estudando o concurso do TJ, que estava aberto as inscrições até um mês antes, se eu não me engano. E eu falei, não vou nem fazer inscrição, eu vou me permitir viver isso aqui. Por mais que tenha pouco tempo, tem um mês e alguns dias, quase 2 meses que eu estou ativo como advogado, eu já vejo que foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Porque eu estou gostando bastante É algo novo, Eu estou gostando bastante da rotina, a forma de trabalhar, tenho descoberto muitas coisas novas e isso tem me animado bastante. Wellington, mas assim, desde o começo, então, assim que você terminou o colegial ali, você já começou a fazer a faculdade, você já sabia que você queria direito? Eu já sabia, mas na verdade foi bem difícil. O que acontece, contando o passo a passo? Eu me formei em 2014, no ensino médio, e já com esse sonho de cursar direito, eu me inscrevi em uma faculdade aqui da cidade, de Presidente Estudante. Estudei durante 2 meses e não estava conseguindo, não estava tendo condições de arcar com as mensalidades. No dia da prova, não sei se foi o coordenador, alguma pessoa da administração ligou para mim e falou, Wellington, você não vai poder fazer a prova se você não quitar as mensalidades em atraso. Aquilo acabou me deixando um pouco chateado, eu vi que não estava conseguindo, então acabei deixando e esperando um momento melhor. Assim que eu saí da escola ainda em 2014, então eu entrei em 2015 na faculdade, eu também estava sem trabalho. E o que aconteceu? Pelo biotipo e os contatos que eu tinha eram de serviços braçais. Então a minha primeira profissão, depois que eu saí da escola, foi ser servente de pedreiro. Trabalhei 3 meses em um prédio, depois trabalhei 2 anos e mais alguns meses em outro. Nesse meio tempo, já estou falando de 2017. 2017. A situação estava melhor em casa, a gente já tinha uma condição assim um pouco mais, como que eu posso dizer, mais estável das coisas. Então eu lembro que o meu salário era 1.265, eu tenho até hoje lá guardado, inclusive também tenho assinado em carteira. Eu trabalhava como servente e eu não tinha esquecido desse sonho. Até porque eu estava 2 anos já, eu já pulei para 2017, estava 2 anos, inclusive até frustrado um pouco, porque a gente vê nossos amigos que saem da escola, alguns com condições, outros conseguem uma certa colocação boa em uma faculdade pública e acabam entrando, e eu acabei ficando para trás. Mas então o que aconteceu? Em 2017, já no começo do ano, eu falei, eu vou entrar e vou pagar. Vamos ver até onde eu vou conseguir, sabendo que a profissão de servente, no caso, auxiliar de pedreiro, independente, ela geralmente tem um prazo para acabar, porque assim que acaba a obra, acabou o serviço. Então eu falei, eu vou me arriscar e vou tentar a bolsa, porque no caso, pela renda da família ali, conseguiria pelo ProUni, pelo programa social.
Então eu fiz o Enem, né, tinha feito no ano anterior, com uma classificação até média, mas não tão boa para poder conseguir a bolsa já na primeira ou na segunda chamada. Então eu entrei pagando a faculdade, se eu não me engano era 900 e alguma coisa, se pagar até o quinto dia útil, dos 5 primeiros dias do mês. Coincidentemente, era próximo ali de onde eu recebia, né? Porque CLT, geralmente até o dia 5, até o dia 20. E eu trabalhava e pagava a faculdade sempre antecipado, sempre conseguia pagar antecipado. Às vezes faltava alguma coisa, eu tenho um banco que me dava 10 dias sem juros de cheque especial. Então eu pegava o cheque especial ali perto do dia 5, eu usava um pouquinho e lá próximo do vale eu já inteirava. E todo mês eu fazia isso. Infelizmente, naquele ano, a faculdade na qual me formei, por algum motivo, teve algum problema com documentação e o ProUni não conseguiu ativar esse programa na época. Então foram 6 meses que eu planejava ali e já no começo consegui. Falei, vou continuar. E a obra caminhando para o fim. Quando eu vi que estava um pouco difícil, eu fui lá, né, fiz um financiamento interno na faculdade que ela permitia. Com algumas condições, eu consegui pagar metade e a outra metade depois que eu conseguisse a bolsa. O que acontece? Eu já sabia, isso na época, não sei hoje, quando se está na faculdade, se sobra bolsa de um outro curso, você consegue transferir. Então eu já sabia disso, na verdade foi tudo pensado, não foi uma questão do acaso. Eu vou pagar, quando sobrar a bolsa, como eu já estou aqui, eu transfiro para o curso de Direito. Aí dito e feito, no segundo semestre, quando teve o ProUni, né, porque não teve no primeiro, sobraram várias bolsas, assim, cursos que no caso não eram tão procurados, alguns da área de informática, enfim. Então eu entrei no site, porque eu também já estava antenado, quando assim que acaba a segunda chamada, as bolsas remanescentes são liberadas. Me candidatei e consegui a bolsa 100%. Então o maior investimento meu, eu falo, não foi perda nenhuma, eu paguei 10 meses. 10 meses do primeiro ano. Então, 10 meses do primeiro ano eu trabalhava, estudava. Você trabalhava para pagar a faculdade, porque isso era 900 reais. Exatamente. Aí tinha uns descontos, sobrava 100 reais alguma coisa, era isso. Não dava para pagar nem os cheques, né? Não que os professores pedem para tirar na faculdade. Com certeza, se não fosse a família, mas foi bem complicado. Então eu consegui a bolsa e para mim sim foi uma vitória, sabe? Porque é uma profissão que não era tão prestigiada e eu né, tinha capacidade de conseguir algo melhor, mas até aquele momento eu precisava de um trabalho, né, depois que foi melhorar as coisas, foram 2 anos, e eu consegui a bolsa justamente, primeiro pela informação que eu tinha, né, que eu sabia que era possível, e também por ter conseguido, né, parar para pensar que de 1.200, 1.100 sobraria eu pagar 900 e alguma coisa, eu não ficava com quase nada. Então foi assim que eu fui atrás do meu sonho, investi no meu sonho dessa forma, então assim eu consegui me formar na faculdade de Direito. No começo foi muito difícil, porque trabalho braçal, estou falando de carregar cimento, carregar tijolo, tem dia que era tranquilo, mas tem dia que realmente era cansativo. Isso aí depois ainda tem que sair de lá, dessa jornada cansativa e ir para a faculdade. Ir para a faculdade, né? Era uma das partes mais difíceis, porque você chega em casa, toma um banho e a cama já chama, porque está cansado. Você já está cansado. Tem um esgotamento físico e mental. Mas mesmo assim eu consegui. E tive muitas notas boas, inclusive no primeiro semestre. Eu não esqueço do Dr. Maurício, professor Maurício de Direito Civil, até me chamou lá na frente, parabenizou, fiquei muito feliz, porque ali eu começava a ver com mais clareza, né, a colheita daquilo que eu plantei. Que estava valendo a pena, né, você trabalhar durante o dia, depois ir para a faculdade e ainda se esforçar lá, que ia ser reconhecido. Então todo o seu esforço estava sendo reconhecido desde ali, imagine futuramente, né? Com certeza. Então, a minha história para chegar até a faculdade foi assim, de modo até resumido, porque eu também trabalhei na feira, né, vendendo pastel, ajudando lá numa banca de pastel que tinha lá. Quando eu era mais novo também já trabalhei cuidando de carro lá no cemitério. Alguns amigos meus, se assistirem, vão poder confirmar. A gente acordava cedo, vou ficar com esse pedaço da rua, você com a outra, flanelinha, né? Então a gente sempre, no caso eu, né, falando do pessoal lá em casa, a gente sempre procurou dar um jeito para as coisas resolver, né? A gente nunca foi muito de escolher. Então por isso que eu encarei essa profissão, com muito orgulho inclusive, e se não fosse por ela eu nem estaria aqui, né? Porque quando eu não pude pagar, quando eu estava desempregado dependendo dos meus pais, lá em 2015, eu não consegui
né? Então, assim que quando eu comecei a caminhar com minhas próprias pernas, eu tive essa sorte, essa bênção de Deus de conseguir entrar na faculdade. Com certeza. Wellington, então agora pulando pro dia da sua entrega, que foi sexta-feira, né? Eu sei que você já tinha o número, então você já era advogado, mas ali, qual que é a sensação, como foi para sua família no dia da entrega da carteira? Certo. No dia da entrega da carteira, primeiro de tudo que veio bem menos pessoas do que eu chamei. Família mas enorme. Não ia nem caber, então. Não ia nem caber. Família enorme, a minha avó paterna foram 5 filhos, a minha avó materna foram 14 filhos. Agora imagina os filhos, os primos, eu mandei no grupo da família. Eu falei, gente, vamos todo mundo, vamos lá. Porque toda profissão é digna, a gente aprende isso, mas não dá para ignorar que o fato de que a profissão de advogado ela tem um certo prestígio social, né? E não é diferente da família. Eu vejo que é um orgulho enorme para eles. Fala doutor, meu sobrinho, eu chego num lugar, às vezes estou até um pouco mais à vontade, né? Que é às vezes uma comemoração. Esse daqui é meu sobrinho, é meu primo, é advogado, se formou advogado, né? Como eles costumam dizer. Então, para mim, eu vejo que é uma responsabilidade muito grande. No dia, eu pude olhar para trás e ver que tudo isso valeu a pena, né? Porque, como eu disse anteriormente, ali é a materialização de um sonho, de uma jornada, de algo que foi plantado lá atrás, né? Até porque eu me formei em 2021, 21, e me tornei advogado só agora em 2024, né? Até porque depois que eu saí da faculdade eu entrei na defensoria como estagiário de pós-graduação. E estudando, né, para a OAB, na época eu até não tinha passado, porque eu acabei a faculdade e já entrei no ano seguinte. Então eu tive esse tempo, né, período inclusive que eu me profissionalizei, fiz pós-graduações. Mas eu vejo que também, por um outro lado, foi algo que eu já esperava, né, porque eu plantei, eu mirei uma flecha e soltei. E não foi um tiro no escuro, foi algo que, se olhar bem a história desde lá de trás, eu vi que eu estou em pedra, estou montando meu castelo. No dia, foi muito bacana a solenidade, a homenagem, foi uma surpresa quando abriram para minha tia falar, né, e ela contou um pouco da nossa história de forma resumida. Eu fiquei muito feliz mesmo. Para mim é a realização de um sonho. Não só a carteira, mas até coisas pequenas que a gente se apega. Assim que saiu a minha inscrição, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Você acredita que se quiser? Foi o carimbo. O Dr. Wellington AB. Por quê? Lá na defensoria, enquanto estagiário, né, uma das nossas tarefas era formalizar o ofício, por exemplo. Mas nós não tínhamos, né, a fé pública, nós não temos autonomia para assinar. Então, levava lá para o doutor, o defensor ou a defensora, carimbava e assinava. Então, eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. Né? Falei, quando que vai ser o meu? Assim que saiu o meu número, já vou no mesmo dia eu já estou lá. Oi, tô querendo fazer um carimbo. Meu carimbo. Quando eu peguei ele, parecia criança. Carimbava assim, Dr. Wellington, e assinava em cima de documento em branco. Não tem nada para carimbar, traz umas folhas sulfite aí, vai. Antes de eu usar, eu quase que tive que já mandar me carregar de novo. Agora eu já estou indo fazer outro, que aquilo lá já acabou. Exatamente. Então, até nas pequenas coisas eu consigo sentir, atribuir valor, né, nas pequenas coisas. Então, tanto isso como a própria carteira, quando eu mostrei para meu pai, que infelizmente não pôde vir, a gente vê que ficaram todos felizes. Foi algo realmente uma conquista enorme. E eu sempre tive muito apoio da família. Quando eu falo família, de um sentido geral mesmo. Assim que eu me inscrevi na ordem, eu ganhei impressora, ganhei terno, ganhei, o que mais que eu ganhei? Caneta personalizada com meu nome. Uma tia minha patrocinou os cartões de visita, as artes visuais. Nossa, enfim, a família toda está investindo. E para eles é um orgulho enorme. E eu consigo me sentir querido, consigo me sentir amado por eles e faço de tudo para poder retribuir esse carinho que eu recebi deles. E é muito interessante também, porque no dia, dá pra ver isso, porque no dia, né, da entrega, eu tive o prazer de estar presente e dá pra ver a sua família, né, toda ali te apoiando, todo mundo junto, foi muito legal. Acho que só uma outra advogada que estava recebendo carteira, que teve também uma família assim, sim, mas ainda acho que a sua era maior ainda, presente. Então dá pra ver tudo isso que você está dizendo, né? Deu pra ver, é explícito isso, porque eles te acompanham mesmo não podendo alguns virem, sim, os que puderam, que quiseram, estavam presentes, e foi muito legal. E eu fiquei muito feliz da sua tia, porque
abriu, né? Aí nenhum advogado se prontificou a estar indo lá falar, mas aí a sua tia falou, não, eu vou. E foi, nossa, fiquei muito feliz. Falei, nossa, igual, é um exemplo para os advogados que estão aqui que não tem coragem de ir lá falar, na verdade, com timidez. Ela não, enfrentando qualquer timidez que ela tivesse, acho que ela falou, esse é o momento que eu posso mostrar que a família toda lutou e hoje ele está aqui, pra gente é um grande orgulho, uma grande honra. Então ela ter ido lá e mostrado aquilo, é muito expressivo isso, mostra o quanto que a sua família te apoia e acredita em você e coloca, né, as esperanças dela em você. Sim, sim. Inclusive eu seria um dos que iria me dispor a falar. O problema é que depois que ela falou, eu já estava um pouco balançado emocionalmente. Eu falei, não vai dar certo. Até porque na minha turma de formando da faculdade eu fui o orador. E imagina aquele André, esse evento lotado, né? Aquele salão estava lotado no dia. E eu, né, em certo momento, falei um pedaço dessa história e não teve como. Chorei lá, o pessoal tudo aplaudiu, foi uma cerimônia linda. Inclusive, para quem quiser, tá lá no meu Instagram, deixei fixado lá no meu Instagram essa oratória que eu tive na minha coração. Então já lembrei daquilo, eu falei, não vou ter como falar, né? Mas aí, coincidentemente, depois surgiu a oportunidade de eu participar aqui do podcast, né? Ocasião em que eu pude contar um pouco da minha história de como foi até aqui, né? E é importante, doutora, a gente sempre enfatizar para as pessoas que realmente tem sonhos que são, de certa forma, inalcançáveis, ou por serem, de fato, impossíveis, que a gente sabe, ou por estarem muito longe. Mas o fato é que a gente não pode desistir, né? A gente tem que sempre traçar uma meta e correr atrás dela. E foi isso que eu fiz. E por isso que eu disse, né, que eu já estava ciente que eu ia conseguir, porque eu sempre fui muito decidido quanto a algumas coisas, eu sempre tive muito bem resolvido, eu não tive distrações no meio do caminho. Eu não falei, vou fazer para a faculdade, não, sempre foi direito. Por mais que a motivação era um cargo público, ao longo dos 5 anos, das experiências, das amizades, eu consegui olhar, na verdade conhecer a advocacia, porque eu não conhecia, né, conforme minha tia falou um dia, eu sou o primeiro da família, né, e o meu estágio foi num órgão público, não foi na iniciativa privada ali, na advocacia em si mesmo. Então, foi uma experiência muito, muito interessante, sabe? E eu realmente sou muito feliz por ter chegado até aqui. E eu fico feliz, Wellington, que você, doutor Wellington, não fechou essa porta. Você, no início, sonhava ser delegado de polícia, né? E você falou, eu vou dar uma oportunidade para a advocacia, porque o seu sonho ainda você pode realizar. Se você falar, não é isso que eu quero ser advogado, eu quero ser delegado de polícia, você pode. Você vai começar a estudar para concurso e você vai ser. E como você mesmo disse, se você mirar e você caminhar na direção, você vai conseguir. Só que eu fico muito feliz, porque eu, assim como você, eu acho muito maravilhosa essa profissão. É difícil, tem as suas dificuldades, seus desafios, mas é muito gratificante. E eu acho que você não vai sair, eu acho que você vai continuar. Eu acho que você vai prosperar muito, desde que você continue assim, mirando e caminhando. Você tem um objetivo e caminha em direção a ele, não tem como dar errado. Pode demorar, às vezes acontece alguma coisa que vai te impedir de chegar naquele momento que você achou que chegaria, mas você vai chegar. Se você continuar caminhando e mirando naquilo, é inevitável que você vai chegar lá. Doutor, você poderia deixar um recado agora para as pessoas que têm o sonho de um dia estar ali, igual eu estive, igual você esteve na sexta-feira recebendo a sua carteira do advogado, da advogada? Sim, o que eu posso dizer com base na minha experiência, embora muita coisa eu já tenha dito, lutem, né? Não tratem como um sonho, mas tratem como um objetivo, que é aquilo que você consegue ver e buscar. E mesmo que não esteja no seu alcance naquele momento, comece a criar oportunidades, né? Porque a gente fala muito sobre aproveitar as oportunidades que aparecem, mas pouco se fala sobre criar oportunidades. Porque se formos olhar bem, quando eu entrei no meu serviço e decidi pagar a faculdade sem certeza se eu conseguiria, porque eu poderia trancar novamente, então ali eu criei uma oportunidade, eu consegui, né, me permitir, claro, muito com a ajuda de Deus e da família, chegar onde eu cheguei. O outro conselho que eu dou também é cerquem de pessoas boas, porque nem todos tiveram a oportunidade de ter uma família como eu tive, né, que acolhe, porque tem pessoas que talvez tenham uma família com uma situação monetária bem melhor,
mas já não seja tão unida, que possa não ser tão unida ou até mesmo incentivadora. Mas eu também encontrei muita força em amigos também. Sempre me cerquei de pessoas que confiam em mim. Sempre que eu posto um history mencionando algo da advocacia, nossa, sobe vários comentários, que orgulho, porque muitas pessoas acompanharam de perto essa rotina minha, né? Desde amigos até da escola, o pessoal da igreja, que viu eu no começo e viu onde eu cheguei aqui, onde eu estou agora, e acabam tendo esse orgulho. Então, o que eu posso dizer é isso: estudem, né? Criem oportunidades e se cerquem de pessoas boas, né? Isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada, Dr. Wellington, por você ter vindo aqui hoje falar um pouco da sua história, falar um pouco sobre como foi para você estar recebendo, né, a carteira do advogado. Foi uma honra e um prazer recebê-lo aqui hoje. Muito obrigada mesmo. Imagina, a honra é toda minha. E precisando, me chame novamente, que com certeza aceitarei o convite. Com certeza, então já fique preparado já. E assim nós encerramos mais um podcast.